Boa tarde a todos, eu sou o João, responsável aqui pela mesa de renda variável da Convexa. 2h30 da tarde, enquanto eu gravo esse vídeo, agora no dia 4/11, inclusive um dia antes aí da reunião do Copom. Mas vamos lá para os dados, vou começar falando um pouco sobre Brasil, na tela aí para vocês, falar um pouco sobre o IPCA. O índice subiu 0,48 agora em setembro, abaixo da expectativa, onde previa uma alta de 0,52%, e a leitura qualitativa ela foi positiva. A média dos núcleos ela ficou abaixo, né, do piso de intervalo histórico, e o índice de difusão ele veio inferior à média do período. Isso sugere que o aperto monetário prolongado ele está surtindo efeito, né, na inflação. A gente vê também a questão da atividade econômica desacelerando. Então, isso, em tese, poderia antecipar, né, um ciclo de cortes aí de juros, mas o mercado como um todo hoje enxerga que a probabilidade maior de cortes aqui no Brasil, ela se dá ali em janeiro ou provavelmente março. Aqui os grupos, né, de maneira geral, claro que aqui em setembro a gente tem um índice cheio, né, subindo 0,48, e aí quem mais contribuiu de maneira positiva, né, para o aumento da inflação foi o grupo de habitação, subindo 2,97, vestuário e despesas pessoais, enquanto a gente tem aí uma queda em alimentação e bebidas de 0,26, artigos de residência 0,40, e comunicação aqui caindo 0,17. Para mostrar um gráfico aqui para vocês do IPCA, só para ver como ele vem se comportando. Desde abril aqui, maio, né, a gente tem um índice de inflação mensal um pouco mais comportado, a gente teve uma deflação no mês de agosto e agora a gente voltou para 0,48, que é, né, um aumento aí um pouco maior, mas de novo ele veio abaixo da expectativa de 0,52%. Outro ponto importante aqui, no dia 17 de setembro, a gente teve a pesquisa Quest, né, onde mostra aí a aprovação, né, do governo, do presidente atual, e ela mostrou estabilidade, né, onde a desaprovação se manteve em 51% e a aprovação em 46%. Aqui até para mostrar um gráfico aqui para vocês, né, de agosto para setembro, né, se manteve em 51%, a gente tinha um índice de desaprovação alto ali em março, né, maio, e esse índice caiu para 51% e se manteve agora no mês de setembro. E um dos motivos, né, pelo qual essa desaprovação do presidente Lula diminuiu, pode ter sido essa aproximação aí dele com o Trump, né? Então, no dia 23 aí de setembro, a gente teve uma aproximação, né, dos dois presidentes aí na Assembleia Geral da ONU, e eles tiveram uma breve interação, né, coisas ali de, enfim, nem um minuto, mas o Trump descreveu como amistoso, né, o encontro, e teve uma excelente química, né, segundo o Trump. Então isso, de certa forma, já ajudou o Ibovespa ali no mesmo dia. Por que isso? Porque pode existir aí uma possível, né, revisão ali das tarifas que o governo americano impôs no Brasil. Então essa aproximação aí acaba favorecendo, né, a popularidade do presidente Lula. E também no dia 6/10, a gente teve o telefonema, né, entre os dois presidentes, que dominou as manchetes aí de basicamente todos os jornais, e o Trump também classificou a conversa como muito boa, elogiou o presidente Lula e declarou, né, que ambos vão começar a fazer negócios, sinalizando aí uma reaproximação diplomática, né, depois de um período aí de bastante tensão. Aqui só para trazer uma breve timeline, né, dos acontecimentos, no dia 14 de setembro a gente teve o Lula, né, que disse aí um artigo ao New York Times que a soberania e a democracia, né, do Brasil eram inegociáveis. Aí no dia 24 de setembro, na ONU, o Trump, né, afirmou ali que teve essa química excelente com o Lula,
e depois também o Lula, né, declarou ali que o encontro deixou de ser impossível, né, entre os dois. Em outubro, a gente teve o telefonema, né, dos dois também, e o Trump ali dizendo, né, que existia a possibilidade de um encontro. Em continuação, aí no dia 17/10, o Mauro Vieira, né, chanceler aqui do Brasil, e Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos, trocaram, né, telefonemas e terão, né, um canal direto ali, assim como o Trump e o Lula, e basicamente isso trouxe, né, sinais diplomáticos positivos. O próprio Vieira classificou o encontro como positivo e destacou que isso possivelmente resultaria, né, em um processo de reaproximação bilateral entre os dois países. E aí, no dia 26 de outubro, né, aconteceu aí a reunião entre Lula e Trump, e o mercado, né, óbvio, acabou repercutindo aí positivamente o encontro, que abriu, né, o espaço para tratar todas essas tarifas entre os dois países. E aí tem uma comitiva, né, de alto nível brasileira, composta por ministros e autoridades econômicas, que deve ir a Washington, né, ao longo dessa semana, agora começo de novembro, para dar continuidade a essas conversas. E o governo brasileiro solicitou uma trégua de 90 dias, né, sobre as tarifas americanas de 50%, aplicadas a alguns produtos nacionais, pedido esse que ainda está pendente, e em troca o Brasil avalia reduzir a tarifa de 18%, né, que aplica sobre o etanol importado dos Estados Unidos, e também, né, claro, caso os Estados Unidos aí, suspenda a sobretaxa, né, sobre café e carne brasileira. E outro ponto que está em discussão também é a questão, né, das terras raras, né, que os Estados Unidos aí têm uma necessidade para construir, digamos assim, ímãs, são, né, elementos importantes para a questão de defesa e tecnologia, e o Brasil tem, né, reservas grandes, então também é um dos interesses aí do Trump, né, aqui no Brasil. No dia 1º de outubro, a gente teve, né, a Câmara aí aprovando com votação unânime o projeto que amplia a faixa de isenção do IR para R$ 5.000, para quem ganha, né, até R$ 5.000. É importante aí destacar que esse texto ainda precisa passar pelo Senado Federal e ainda ser sancionado pelo presidente Lula para entrar em vigor. E o custo, né, a perda de arrecadação aí por parte do governo seria algo em torno de 25 bilhões de reais agora no ano de 2026. E o alcance aí seria atingir aproximadamente 16 milhões de pessoas, né, que teriam essa isenção do IR. Em contrapartida, né, qual seria a contrapartida para essa perda de arrecadação? O governo aplicaria um imposto mínimo progressivo que chega a 10% para quem tem rendimentos acima de R$ 100.000 por mês, e isso atingiria aí cerca de 141 mil contribuintes de alta renda, que hoje tem uma alíquota média efetiva de 2,5%. A proposta tinha como taxar também os dividendos, né, que prevê retenção aí de 10% na fonte para dividendos acima de R$ 50.000 por mês. E também, né, para calcular esse mínimo de 10%, ficou fora, né, da base poupança, herança, rendas isentas e títulos e fundos isentos. O ponto isso ainda não é o suficiente para fechar a conta, né? E aí tinha a MP 1303, que era uma alternativa ao IOF, né, para fechar essa conta. E nessa MP existia aí a discussão de uma alíquota de 17,5% para renda fixa e fundos, ao invés daquela tabela regressiva que, enfim, todo mundo conhece, que caía ali de 22,5% para 15% após 720 dias, né? Então ela ia caindo de escadinha. De 181 a 360 era 20, de 360 a 720, 17,5%, e acima de 720, os 15%. A gente teve também, teria, né, na verdade, 17,5% para ganhos com ações, que hoje é 15%, e o JCP passaria de 15% para 20% de IR. Títulos isentos também seriam afetados, né? LCI e LCA seriam tributados em 7,5% a partir de 2026, e CRI, CRA e debêntures incentivadas iam seguir isentos.
Isso trouxe, né, uma insegurança ali. Na semana a gente teve uma abertura da curva de juros, e aí até porque o governo, né, de certa forma, com esse texto não passando, abriria, né, um buraco adicional aí de 25 bi no ano de 2026. Enfim, aí no dia 8 de outubro, né, o governo teve essa derrota, né, a Câmara aí retirou de pauta essa MP que ia render 17 bi ao ano, né, a votação aqui contou com 251 favoráveis contra 193 contrários. E aqui é importante destacar que essa rejeição, digamos assim, além de abrir esse buraco, né, no orçamento ali de 2026, mostrou também essa briga, né, digamos assim, entre o executivo e a base política, e também essa MP ela já era uma alternativa, né, à criação ali do IOF. Então na verdade, o governo vai ter que arranjar, né, uma forma aí de achar um plano B do plano B, né? E isso mostra, né, toda essa situação fiscal do nosso país, que vem trazendo muita incerteza, e embora a gente tenha uma desaceleração da inflação, uma atividade econômica aí que vem mostrando arrefecimento, inclusive devido a essa Selic de 15% que a gente já vem com ela faz algum tempo, ainda assim toda essa incerteza, né, fiscal não deixa com que a taxa de juros caia, né, de forma mais rápida, e também de forma um pouco mais forte, né, quem sabe aí para levar essa taxa de 10%. É claro que se toda essa situação fiscal fosse resolvida, a gente poderia, né, ter uma melhora aí dessa Selic aí num prazo mais curto. E, enfim, com toda essa proximidade aí agora do calendário eleitoral, né, a partir do ano que vem, é natural, né, que a gente veja aí ruído fiscal e político se intensificando, tá? Aí no dia 21/10, a gente teve aí o Haddad, né, dizendo que o governo ia fatiar propostas de ajuste fiscal entre controle de gastos e aumento de receitas, né? A gente viu aí nos últimos trimestres, né, meses, o governo sempre realizando ajuste fiscal através do aumento de receitas, mas aí o Haddad veio com esse discurso aí um pouco melhor, digamos assim, e é importante destacar que esse seria o plano B do plano B. Então, ele enviou aí ao Congresso, né, algumas medidas para substituir essa MP do IOF, e aí nessa entrevista, né, ele confirmou aí esse fatiamento, né, das propostas, e anunciou 2 novos projetos de lei. Então, o primeiro voltado à revisão de alguns gastos tributários, que teriam um impacto estimado entre 15 bi a 20 bi, e o segundo seria focado no aumento de arrecadação, que inclui a reedição parcial do IOF, a taxação das bets, com um potencial aí de 1,7 bi já em 2026, o aumento da CSLL para fintechs, que poderia chegar a 1,5 bi, e limitação de compensações tributárias, que poderia chegar a 20 bilhões entre agora o final de 25 e o ano de 2026. Enfim, seguimos com toda essa incerteza aí em relação aos ajustes fiscais. Aí no dia 30/10, a gente teve o CAGED, que mostrou aí, né, uma queda de 15% em setembro em relação ao mesmo mês do ano anterior. E aqui, né, o país encerrou, né, o mês com saldo positivo de 213 mil vagas, e no ano, né, foi criado aí 1,7 milhões de empregos. De certa forma, esse CAGED ele surpreendeu, né, com contratações aí acima do previsto, o que reduz aí, de certa forma, o espaço, né, para apostas de corte da Selic agora no final do ano. Então, né, como eu disse aí anteriormente, é mais provável que o corte se inicie aí no primeiro trimestre do ano que vem. Agora, falando um pouco sobre Estados Unidos, no dia 1, ali, na verdade, né, de outubro, a gente teve o início aí do shutdown, né, que é basicamente uma paralisação governamental, após o Congresso fracassar em chegar a um acordo aí sobre um pacote emergencial de gastos. E o ponto aí, né, de discordância é o financiamento da saúde.
Então, os democratas, eles querem uma extensão, né, do subsídio aí dos programas Obamacare e reversão de alguns cortes ali do outro programa, né, o Medicaid, enquanto Trump e os republicanos resistem, né, inclusive acusando aí a oposição de tentar direcionar recursos para imigrantes ilegais. E esse impasse aí se prolonga, né, desde então, esse shutdown vem se encaminhando aí para ser o maior que já existiu, já é o segundo, né, e isso afeta aí centenas, né, de milhares aí de servidores federais, e também existe aí, é claro, a situação, né, de impactar um pouco sobre o PIB e a atividade econômica, né, lá nos Estados Unidos, embora isso tenha um impacto um pouco mais limitado, e aí tem alguns efeitos, né, que merecem atenção. O principal, na verdade, né, seria atraso ou incerteza na divulgação de dados oficiais. Então, a gente teve atraso, né, do CPI nos Estados Unidos, a gente não teve divulgação do PCI, também, enfim, no relatório de empregos ali, de maneira geral, payroll, então isso acaba aumentando, né, essa dependência de pesquisas e dados alternativos e traz uma incerteza muito grande em relação às ações, né, aos próximos passos do Fed. Outro ponto, licenças e atrasos, né, nos pagamentos aí, dos servidores, né, podem afetar o consumo e o sentimento do consumidor, ou seja, trazer aí uma desaceleração, né, na atividade econômica, e demissões ou licenças de funcionários que podem aí pressionar o mercado de trabalho e também reduzir a demanda da economia. Então, né, alguns fatores aí que podem atrapalhar um pouco aí os Estados Unidos. No dia 10 de outubro, os Estados Unidos ali retomou, né, digamos assim, a guerra comercial contra a China, então teve aí um período de relativa trégua, né, entre Estados Unidos e China, mas aí, né, aí no começo de outubro a situação voltou a se intensificar. Então o Trump anunciou essa imposição aí de tarifa de 100% sobre produtos chineses, além de uma implementação de restrições à exportação de todos os softwares críticos a partir de 1º de novembro. Então, essa medida foi, né, uma resposta dura aí ao endurecimento, né, de uma postura de Pequim que, na semana anterior, introduziu controles à exportação de metais de terras raras, né? Então, como eu falei que isso é muito importante para os Estados Unidos, a China, né, disse ali que iria dificultar a situação para exportar, né, esses minerais ali para os Estados Unidos, e aí o Trump, em resposta, aumentou essa taxa aí em 100% sobre produtos chineses. E aí, né, as regras seriam que as empresas estrangeiras que desejassem, né, exportar produtos contendo esses insumos precisariam obter aprovação prévia das autoridades chinesas. E aí o Trump acusou a China de explorar esse monopólio, né, sobre o setor, que concentra cerca de 60% da mineração e mais de 90% do processamento desses metais, né, que são, novamente aqui falando, fundamentais para tecnologias sensíveis e estratégicas, né, como semicondutores, sistemas de mísseis, smartphones, veículos elétricos, enfim. E aí, né, existiu aí, inclusive, uma possível suspensão, né, do encontro que era planejado aí entre o Trump e o Xi Jinping. Então, no dia, né, a gente teve uma situação ali um pouco complicada, né, e alguns ativos ali, seguros como ouro, teve uma performance muito positiva. Então, para mostrar aqui na tela, o impacto ali do ETF Gold 11, aqui no começo de outubro, né, na verdade, claro que o ouro já vinha subindo, né, já teve uma performance positiva aí desde o início do ano, mas essa alta aqui no dia 10, inclusive, foi de 3,27, aí chegou a bater, né, 24,66 em questão de uma semana.
E aí, no dia 13/10, teve um abrandamento, né, do tom aí das declarações políticas, e o Trump afirmou ali que não era para o mercado se preocupar com a China, né, e voltou atrás ali, né, na toda essa situação de tarifa. Então, novamente, ali mostrando que toda essa situação, né, que muita gente acusa ali o Trump do taco trade, né, que é o Trump always chickens out, ou ele sempre volta atrás, né, ameaça e depois volta atrás, enfim. E aí, no dia 17 de outubro, o próprio Trump disse, né, que a tarifa ali de 100% à China, ela não era sustentável e que ele iria, né, se reunir ali com o Xi Jinping. E aí teve também, né, essa acusação aí da Pequim, né, então, de certa auxiliadora aí em relação à China, suavizou o discurso, né, que havia dominado aí o mercado no final de semana, reconheceu que essas tarifas eram insustentáveis no longo prazo, né, enfim, e que ele pretendia, né, aí se encontrar, né, novamente ali com o Xi na próxima semana, né, ou num prazo mais curto. E aí o Gold 11, né, como eu mencionei, né, logo após essa melhora de sentimento, caiu, né, caiu forte aí, na verdade, e voltou aqui, né, para o patamar de 22, R$ 23 aqui o ETF, tá? Um dado importante aqui do mercado americano, a gente teve, né, o CPI, inflação ao consumidor, no dia 24 de outubro, que avançou 0,31%, né, mensal, abaixo do consenso de 0,4%. O núcleo subiu 0,23%, também abaixo do consenso que era de 0,3%. Então, né, os sinais aí de repasse tarifário não vieram aí de uma forma disseminada, né? Nos serviços teve uma desaceleração ali de 0,32% para 0, e o supernúcleo, né, que exclui ali basicamente serviços sem habitação, acelerou de 0,33 para 0,35, mesmo, né, com uma desaceleração ali de serviços de transporte, que é muito volátil, né, dado a incluir ali as tarifas de passagens aéreas. E esse dado, né, que foi divulgado em meio a essa paralisação, né, parcial aí do governo americano, reacendeu um certo otimismo, né, de que esse ciclo aí de desinflação permanece consistente, né, que veio abaixo daí das expectativas, e permite, né, o Fed aí continuar diminuindo juros e se concentrar mais no mercado de trabalho que vem se enfraquecendo. Claro que é um alívio, mas essa inflação ainda está longe, né, dessa meta do Fed de 2%, e continua pesando aí sobre o custo de vida dos americanos, principalmente com aumentos expressivos, né, em itens como café, carne e serviços, estes justamente por esse aumento, né, de tarifa aqui das importações desses dois produtos do Brasil, né, então isso acaba pesando ali para o consumidor americano. No dia 29 de outubro, a gente teve o Fed, e como esperado, né, voltou a cortar os juros aí em 0,25 bips, levando aí a taxa para o intervalo de 3,75 a 4%. Essa ausência de dados, né, dificultou aí uma atualização sólida, né, da avaliação do cenário por parte ali do comitê do Fed, que teve uma decisão não unânime, né, nessa redução. E essas discussões aí revelaram algumas divisões significativas, né, sobre o caminho à frente. E o Powell, né, o Jerome Powell, que é o, enfim, presidente ali do comitê, foi enfático, né, dizendo que o corte em dezembro, que era previsto aí antes desse shutdown, está longe de ser uma conclusão inevitável. Mas de certa forma, o cenário base, ainda que esse corte aconteça,
É claro que a probabilidade ali, depois dessas falas do Fed, veio de 90% para 60%, mas ainda assim existe, né, essa possibilidade aí de reduzir mais 25 bips agora no final do ano. E essa reunião reforçou aí, né, a visão aí de uma pausa, né, provavelmente a partir do primeiro semestre de 2026, com uma retomada do corte ali de juros, após a posse do novo chairman, né, em maio, que seria indicado ali pelo Trump. E essa combinação, né, de uma proximidade ali à taxa de juros neutro, um crescimento do mercado americano resiliente, uma inflação ainda em cima da meta, e essas divisões internas, né, divisões internas no Fed, acabam criando, né, essa inércia política, né, que acaba buscando aí esperar, né, mais dados, né, com uma possível, né, volta do governo americano ali divulgando os dados para tomar uma decisão um pouco mais embasada, né. E o Powell, ele elevou, né, a barra para cortes adicionais no começo do próximo ano, exigindo evidência clara de deterioração no mercado de trabalho ou desaceleração do crescimento. Até porque os investimentos corporativos, né, eles são pouco sensíveis a juros ali, principalmente no setor de tecnologia. O consumo ainda ele é resiliente, embora mais concentrado nos consumidores de alta renda. E, enfim, né, esse arrefecimento ali da economia pode demorar um pouco a acontecer. E também as condições financeiras de crédito, elas estão em um nível de baixa restrição, né, o que reduz aí o risco de uma desaceleração mais forte e uma possível corte de juros no começo do ano que vem. Só falando sobre o ouro aqui rapidamente, ele vem atingindo aí, né, novos recordes históricos. Os contratos futuros, né, ultrapassaram aí a marca simbólica de $4.200 por onça Troy pela primeira vez, coroando essa foi a melhor trajetória, né, do ouro ali desde 1979, e teve uma valorização superior a 50% só no ano de 2025. E esse aumento, né, no preço aí do ouro reflete uma busca, né, por ativos de refúgio diante de um ambiente político e econômico muito conturbado, né? Então, toda essa tensão aí comercial entre Estados Unidos e China, guerra que ainda, né, acontece na Ucrânia, embora a gente tenha tido uma resolução ali na faixa de Gaza, né? Então, todo esse cenário aí acaba ajudando a alta do preço do ouro. 3 acontecimentos particulares aqui que ajudam a impulsionar os preços, né? Então, a paralisação do governo americano, que acaba, né, trazendo aí esse nível de incerteza. Teve a renúncia também do primeiro-ministro francês, que aprofundou a crise política e fiscal na França, e também teve a ascensão de Sanae Takaichi, no Japão, que tem uma postura favorável a políticas fiscais expansionistas, né? E isso pressionou aí o iene e os títulos soberanos japoneses. Então, né, além disso, a gente tem o corte de juros que segue nos Estados Unidos, o que reduz, né, a atratividade ali da renda fixa americana, que é um ativo, né, defensivo. Então, reduzindo, né, a atratividade desses ativos, o próprio dólar, né, que segue aí em uma situação um pouco mais difícil, né, no início agora de 2025. Então, o ouro acaba ficando mais competitivo, né, em relação a esses outros ativos que costumam ser defensivos. E essa alta, né, ela é alimentada não só por investidores individuais, mas também por grandes instituições. Então, os bancos centrais, eles vêm aí ampliando as reservas há meses, em um movimento aí de diversificação e proteção, né, diante de toda essa tensão e riscos geopolíticos crescentes. Até o Ray Dalio, né, que, enfim, é uma figura aí muito importante no mercado, sugeriu, né, alocações aí estratégicas na carteira de todo investidor de até 15%, né, ou seja, que todo mundo deveria ter um percentual aí de ouro,
buscando, né, uma defensividade, digamos assim, caso a situação piore ainda mais. Agora só trazendo aí para vocês, né, o comportamento de alguns criptoativos, né, a gente teve uma correção aí muito forte do Bitcoin, principalmente agora no início do mês, voltando à casa dos 100 mil dólares, né, a gente teve aí um topo ali, né, de 124, 125, ativo corrigiu, voltou a 115 e agora no começo do mês a gente vê essa queda irrelevante, né, das criptomoedas, o próprio Ethereum também com uma queda mais forte ainda hoje, caindo 7,5%, e a Solana também, que é um ativo bem volátil, né, ontem aí caiu quase 12% e hoje cai mais 6,5%. Então, para quem tem uma visão de longo prazo, né, pode ser um momento bom aí para aumentar um pouco a posição em alguns criptoativos, claro, sempre lembrando que a volatilidade é alta, né? Muitas vezes a galera acha que a volatilidade ela é só positiva, não, ela pode ser negativa. Então, para quem tem estômago, né, pode ser um momento aí para aumentar as posições. É claro que pode ser que caia mais, né? Mas os preços aqui parecem um pouco mais razoáveis, né, do que comprar 1, 2 semanas atrás. Trazendo um breve resumo aqui, né, das bolsas agora no mês de outubro, aqui no gráfico, né, a gente tem as taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos, que caiu aí aproximadamente 50 bips, né, no acumulado do ano, e isso acaba impulsionando, né, as ações americanas. O S&P aí encerrou o mês de outubro com uma alta de 2%, né, que atingiu aí quase os 7 mil pontos ali, mas teve uma correção agora nos últimos dias, e o Ibovespa aproveitou aí esse bom momento, né, do mercado americano como um todo, e encerrou também o mês com uma alta de 2,26%, atingindo aqui, né, esses 150 mil pontos em máxima histórica, né? Já faz alguns meses, inclusive, aí que eu venho dizendo que, apesar, né, de toda essa situação fiscal e taxa Selic alta, a gente poderia ter um bom desempenho na bolsa, dado que a gente tem aí uma possível queda da Selic a partir do ano que vem, e a gente tem também toda essa incerteza, né, comercial, Estados Unidos, né, e China, que acaba trazendo um pouco do fluxo, né, para os mercados emergentes, até por essa fraqueza, né, do dólar aí diante de uma divisa, né, uma cesta ali de outras moedas. Então a gente, muito investidor, né, há muito tempo aí, quando o Bovespa estava 120 mil pontos, morrendo de medo de comprar bolsa, e aí acaba não entrando, e aí muita gente vai querer entrar quando está a 160, 170 mil pontos, né? Então, novamente, a gente tem que pensar sempre em ser um pouco contrarian, né? Que é basicamente você comprar a bolsa quando ela está barata, né? Mas enfim, a gente ainda tem espaço, né, para que a bolsa aí siga subindo, né? Então, nos últimos 3 meses, o Bovespa subiu 12% em reais e 17% em dólar, superando o S&P e alguns pares aí regionais, inclusive no acumulado do ano, o Ibovespa subiu 43% em dólar, né? Então, nesse gráfico aqui a gente consegue, né, ver aí o desempenho do Bovespa em relação a alguns pares aqui na América Latina, né? A gente teve a Colômbia aí subindo mais de 60%, mas o desempenho aqui, né, do Ibovespa em 43% em dólar, né, ele fica muito próximo aí ao desempenho do mercado chileno e também do mexicano, né? Aí a gente tem, né, essa atividade econômica aí desacelerando gradualmente, o que acaba, né, dando suporte aí às ações locais, até porque a gente tem, né, um possível ciclo, né, de flexibilização monetária aqui no Brasil no próximo ano. O BTG, inclusive, projeta que as taxas comecem a cair no mês de janeiro, enfim, daqui 2 meses, né?
e revisou as expectativas, né, de inflação para 2025 para 4,5% e para 2026 para 4,3%. Ou seja, começa a entrar ali no teto, né, da meta de 3%. E o BTG também projeta, né, uma redução de 300 bips na Selic no ano de 2026, o que levaria a taxa lá no final do ano para 12%. Né? Então, esse cenário todo é muito positivo para a Bolsa. E aí, mesmo, né, com toda essa alta, Bolsa batendo máxima histórica, as ações brasileiras continuam baratas. Como que a gente vê isso? Através do PL, né, ou preço-lucro, 12 meses à frente, isso aqui não é passado, né, a gente está olhando qual é a projeção do lucro das empresas nos próximos 12 meses em relação ao preço atual, e esse indicador mostra que a Bolsa, né, ela está um desvio padrão ali abaixo da média histórica, que é 11,9, ou seja, indicando, né, que as ações aí seguem baratas, tá? A gente tem também aí a diferença, né, das taxas reais de longo prazo do mercado americano e do brasileiro, que é basicamente aí medido, né, por esse spread, ou essa diferença do NTNB 2035 e a taxa de 10 anos lá dos Estados Unidos, que aumentou, né, para 5,7%, basicamente dado esse cenário fiscal e político, né, que pode estar mantendo essas taxas de longo prazo aqui no Brasil extremamente altas. Então a gente viu a taxa de 10 anos no mercado americano caindo, mas a nossa taxa aqui se mantendo, né, em patamar estável, o que fez com que essa diferença aumentasse aí para esses 5,7%. A gente tem também todo esse cenário eleitoral, né? Então, nos últimos meses aí a gente viu uma melhora, né? Uma melhora do índice de aprovação aí do governo Lula, com essa combinação, né, de uma inflação de alimentos mais baixa, algumas aprovações, né, de medidas populares e também uma mudança no embate, né, entre Lula e Trump, incluindo aí essas negociações que estão em andamento, né, sobre as tarifas. Tudo isso fez com que o cenário melhorasse, né, e os índices de aprovação do presidente aí fossem para 46%. Então, hoje, essa diferença é de 3 pontos percentuais somente, e na metade, né, ali do primeiro semestre, ela chegou a 15 pontos percentuais, né, então a diferença aqui, ela era muito maior. Falando também sobre resgates, né, o fluxo aí de investimentos, né, de investidores estrangeiros, a gente teve o mês de outubro com resgate, né, de 1,4 bi, mas foi muito mais moderado do que os 6,4 aqui em julho, que foi justamente o mês que os Estados Unidos impôs tarifa, né, sobre o Brasil. E é importante lembrar que no final do mês, né, a gente teve no mês como um todo foi negativo, né, mas no final do mês a gente teve uma captação líquida, né, de 5,9 bi, do dia 23 ao dia 29 de outubro, o que, né, indica que o investidor estrangeiro, né, ele segue de olho aqui no Brasil, né, olhando aí para todo esse cenário que, né, se projeta adiante, e também o fato, né, das ações ainda continuarem baratas. Bom, e agora diante de todo esse cenário, né, onde a Selic pode cair, o BTG soltou um relatório, né, aqui analisando algumas empresas que podem se favorecer mais diante desse cenário, né, então, basicamente eles dizem aqui, né, que a alavancagem, né, das empresas, ela está baixa, né, em relação aos níveis históricos, hoje aí em duas vezes a dívida líquida EBITDA, que ela está maior que 2024, 2023, mas ainda é muito baixa se comparável a um outro momento, né, de recessão ali, que foi 2015 e 2016, que era quase 3 vezes. Aqui, né, aponta que as empresas alavancadas com a dívida, né, indexada à Selic são as que mais se beneficiam, né, quando as taxas caem, o que é um pouco óbvio. E atualmente 31% da dívida total, né, de todas as empresas aí que o BTG cobre é indexada à Selic, o que diminuiu, né, em relação ao ano de 2024, que era 35%. E aqui, né, alguns setores específicos são mais beneficiados, como o varejista, que tem 78% da dívida vinculada à Selic,
E também as construtoras de imóveis de média a alta renda, né, que são bastante sensíveis aí a essas taxas, dado, né, ao modelo de negócio. E também por essas taxas melhorarem, né, a acessibilidade ao crédito, aumenta o poder de compra do consumidor, que pode, né, resultar em vendas mais fortes e um maior crescimento da receita. Para ambos, né, esses setores. Mas é claro que depende, né, de uma análise específica de cada empresa. Então, o BTG aponta aqui que as concessionárias, né, de serviços básicos aí tem uma correlação mais alta com as taxas de longo prazo e não com a Selic, né, que agora cai no curto prazo. Então, para ter uma melhora, né, no setor de serviços básicos, as taxas de juros futuras teriam que ter uma queda também. E como eu acabei de falar, né, elas seguem em patamares estáveis e altos. A Auren, né, que tem uma alavancagem muito alta aqui, acaba se beneficiando um pouco mais, né, dessas taxas de curto prazo mais baixas. Empresas de aluguel de carro e logística, que também são bem alavancadas, né, e tem uma dívida aí maior atrelada à Selic, também se beneficiam. Então, cita aí a Movida, a Vamos, a JSL. E também, né, algumas seguradoras que tendem a se beneficiar com níveis mais altos da Selic, acabam sofrendo um pouco mais. E também empresas com caixa líquido, né, porque essas empresas pegam o caixa e aplicam, né, as taxas, né, Selic. E aí, com a taxa caindo, é claro que elas acabam tendo uma rentabilidade menor, né, com o caixa. Então, casos como a TOTS, a Intelbras, Localweb, a VEG, Ambev, a B3 e a Cury, né, são exemplos aí que podem sofrer, né, um pouco em relação a isso. E aqui, né, enfim, o gráfico, né, da dívida líquida em diferentes momentos, né, mostrando aqui que no momento atual está em 2 vezes e provavelmente vai se manter nesse patamar ao longo do ano que vem. Aqui o relatório traz um pouco mais de detalhamento, né, como o valor de mercado se comportou em relação aí a taxa Selic. E lá no final, né, o BTG ainda cita algumas outras empresas que podem ser beneficiadas, como a Natura, a Raia Drogasil, Lojas Renner, a Magazine Luiza, e lá no final, a Zetec também, que é um caso aqui bem relevante. Outras, né, construtoras aí de alta renda, que eu mencionei, que é um setor que pode se beneficiar, como a Cirela, a Zetec, a Iven, a Helber. MCMV, né, que é basicamente aí relativa as construtoras de baixa renda, né, dado ao programa MCMV, são meio que não tem uma correlação muito forte, né, com essa mudança da taxa de juros. Então, independente da taxa Selic, essas empresas vão continuar provavelmente tendo uma performance fácil pelo fato de ter um crédito subsidiado, né, que independe aí da taxa Selic. E aí também, né, lá no final, o BTG mostra, né, qual é a alavancagem, qual é o percentual de CDI de cada uma dessas empresas aqui atreladas, né, ao CDI, e o nível, né, de endividamento, enfim, tem toda a lista aqui de cobertura do BTG. É claro que precisa ser analisado caso a caso, né, mas enfim, caso você tenha interesse aí no relatório, entre em contato com o seu assessor para que ele possa estar te enviando aí esse relatório. Agora, para fechar, a gente tem aí a Asset Strategy para o início de novembro. Basicamente, né, olhando aqui o global, o FONC, né, o Fed aí reduziu os 25 bips, levando essa taxa aí de juros para o range de 3,75% e 4%. Novamente, né, o Powell ele foi mais duro, né, que o normal, em relação às últimas, né, conferências, indicando que essa redução adicional em dezembro não é uma conclusão inevitável. Aí do lado geopolítico, né, a gente teve esse encontro do Trump e do Xi, que resultou nessa redução de tarifas, né, impostas pelos Estados Unidos relacionada ao fentanil e na extensão por mais um ano da trégua tarifária. E aí do lado chinês, né, a gente teve essa suspensão das restrições às exportações de terras raras para os Estados Unidos e o compromisso aí de ampliar as compras de soja e energia.
e aí, né, a gente teve uma valorização aí forte do DXY, com o melhor desempenho mensal no ano. Em relação ao Brasil, no mercado de trabalho, né, a gente teve a divulgação do CAGED e PNAD, que vieram ambíguas, né, mostrando aí surpresas altistas no mercado formal. Então, o CAGED trouxe 213 mil contra 170, né, o que foi um dos motivos pelos quais o possível corte agora em dezembro não vai acontecer. E aí, né, teve uma surpresa baixista na taxa de desemprego geral, que veio em 5,6, quando o consenso era 5,5. Sobre a inflação, né, a gente teve o IPCA de setembro, que veio um pouco abaixo aí do consenso, e o IPCA 15 de outubro, um pouco abaixo também, 0,18 versus 0,21%, com uma melhora, né, qualitativa, reflexo da melhora da inflação de serviços subjacentes. Mas é importante destacar, né, que essa inflação aí de serviços, né, intensivos em trabalho, ela segue elevada, né, mantendo a necessidade de uma cautela aí sobre essa melhora, né, na inflação brasileira. O BTG avalia, né, então, que a desaceleração aí da atividade econômica ainda mantém, né, alguns sinais mistos, né, no campo de mercado de trabalho, que demanda ainda uma atenção nos núcleos de inflação, e também, né, que eles entendem, né, que o BC deve, né, promover esse ciclo aí de corte de juros apenas com uma projeção do IPCA no horizonte relevante, né, ou na meta, né, ou abaixo dela, para que essa flexibilização ela ocorra com uma credibilidade maior e exista, né, a redução nas taxas, né, ou prêmio de risco aí no médio e no longo prazo. Com isso, mantém, né, as posições táticas aí e percentuais de alocação em relação ao mês anterior. Então, só repassando, né, o desempenho de mercado, a gente teve CDI de 1,28, a inflação aqui para todos os vértices aí muito próximos, né, mas ainda abaixo do CDI. O pré-fixado longo teve uma performance de 1,29, basicamente batendo o CDI aí 0,01, e o pré-fixado, né, mais curto, superando o CDI, né, com 1,37%. Retorno absoluto, né, multimercado aí 1,19, um pouco abaixo do CDI. A gente teve Bovespa subindo 2,26, com destaque para materiais básicos, né, então a gente teve uma performance muito positiva da Vale, né, no final aí do mês, com uma melhora do cenário micro e também com o minério de ferro se mantendo aí no patamar acima de $100 a tonelada. A gente teve um câmbio aí, né, melhorando aí 1% basicamente, fundos imobiliários praticamente no 0 a 0, criptoativos também aqui medido pelo Hash 11 no 0 a 0, e o ouro com uma performance também estável, né, aí no mês de outubro. A gente teve também uma pequena queda, né, principalmente nos vértices mais curtos aqui, 27, 28 e 29, né, em relação às curvas de juros futuras. E aí, nas estratégias aqui de alocação, conservador, né, relembrando aqui, 80% renda fixa, sendo 42,5% em pós-fixado, 35% em inflação e 2,5% em pré-fixado. A gente tem 10% em multimercado e 7,5% em ações e 2,5% em alternativas, né, basicamente só com fundos imobiliários. Aqui no balanceado a gente tem 65% de renda fixa, com 20% de pós-fixado, 40% de inflação, 5% pré-fixado e 15% multimercado. Aqui também ações 15% e alternativos 5%, sendo fundo imobiliário, principalmente um pouco de criptoativo. E aqui no sofisticado a gente tem metade, né, do portfólio ali em renda fixa, com 12,5% em pós, 30% em inflação e 7,5% pré-fixado, com o multimercado 20%, ações 22,5%, né, sendo que aqui a gente já tem uma parcela aí um pouco maior também nas small caps, e alternativos 7,5% com 6,5% fundos imobiliários
e 1% em criptoativos. Esse mês é isso, né? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu assessor, dá um joinha aqui no vídeo, por favor, compartilha, né, com quem tem interesse de saber um pouco mais sobre o mercado, e até a próxima. Obrigado.